Pronto, agora entramos ao vivo. Desculpe a interrupção para quem já entrou um pouquinho antes, mas é que não tava bem certinha a coisa aqui. É que a minha grande equipe, eu e mais eu e mais eu, às vezes precisamos acertar as coisas por aqui um pouquinho mais. Ok, então vamos lá. Seja bem-vindo a mais essa reflexão. Hoje é dia 27 de março de 2025 e eu peço que aquele que está vindo pela primeira vez assista o vídeo do dia 4 de fevereiro deste ano, que é o que explica em detalhes assim o porquê que esse canal foi desenvolvido e por que estamos aqui. Mas para quem está vindo aqui a primeira vez, eu acredito que eu posso fazer um resumo rapidinho aqui, sem que as outras pessoas que venham todo dia se sintam assim chateadas de ouvir sempre a mesma coisa. Mas o objetivo central é a salvação das nossas almas. E um dia nós chegamos à conclusão que esse corpo aqui vai desfalecer e aí a nossa alma vai ser levada para algum local. Ou para o céu ou para o inferno. É simples assim. Só que, a partir do momento que esse corpo desfalece, não tem mais opção de fazer nada. Todas as cartas foram colocadas na mesa e o destino está traçado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa se eu quiser ir para o céu agora, enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho esse corpo para poder decidir. Utilizamos como referência o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus fez para conosco, e usamos como referência a Live Amanhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque ele já faz um estudo fantástico e a partir desse estudo, então, nós fazemos uma reflexão para ao final chegar a uma decisão. E acreditamos que não adianta a gente ser eruditos fantásticos, né? Nós termos um conhecimento maravilhoso e não aplicarmos isso na prática. Então, nós queremos, no final de cada live dessa, chegar a uma decisão para aplicar essa na nossa vida e assim a gente mudar de atitude e de comportamento para que a gente realmente siga esse caminho que nos leva a Deus, leva à salvação. Porque Jesus avisou, né, que o caminho é apertado, chega uma porta estreita e nós temos que passar pelo caminho apertado, passar pela porta estreita para chegar à salvação, e Jesus já avisou que poucos chegarão nela. E quando a gente começa a observar por aí, começa a criar consciência do que é a salvação, a gente vê que, infelizmente, parece que poucos vão chegar mesmo. Mas se você está aqui, eu acredito que a intenção é essa e eu acredito que nós estamos no caminho, então seja bem-vindo. Hoje o texto da Bíblia é de Marcos 9, 14 a 24, e diz o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, Jesus, né, em direção aos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. Ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Fazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o demoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus, né? Perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino,
clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse é o texto. Então, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito nos dê o discernimento e entendimento necessário para que possamos compreender a sua palavra. Que possamos assim seguir o caminho, a verdade e a vida. Hein? Esse texto nos esclarece muita coisa, né? Muita coisa mesmo, ao nível espiritual. Primeiro, nós temos que entender, é como diz a palavra de Deus, que o mundo, esse mundo físico em que nós nos encontramos aqui, jaz no maligno. Lucas 4, 5, 8 diz assim: E o diabo, levando Jesus, né, quando ele estava no deserto, naqueles 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo. Né? Então, numa das passagens, o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. A mim me foi entregue. E doa a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus. Ele servirás. Bom, para deixar bastante claro a quem este mundo pertence. E lembrando, como diz João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ok? Eu acho que essa é a primeira coisa importante que a gente compreenda. Que a gente entenda para que nós entendamos aonde nós estamos. Às vezes a gente acha que não é assim, mas é assim. Quer gostemos, quer não. Em João 3:16, 18 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, assim, esse é o escopo, é o contexto no qual a gente tem que se posicionar. A palavra de Deus nos diz isso. Acreditamos nela, é a nossa referência da verdade. Então, aí o pano de fundo de tudo isso esse texto que a gente vai refletir sobre hoje. A palavra deixa claro, bastante claro, que aqui nós nascemos condenados. Não nascemos condenados. Quando somos bem pequenininhos, ainda completamente inocentes, aí não estamos. Mas à medida que nós começamos a nos conectar com o mundo e à medida que nós começamos a optar pelo mundo, nós caímos na condenação. Mas nós temos uma saída, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, isso diz que aquele que crê, mas quem não crê, já está. E voltando ao texto, então. Uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. O espírito mudo é um demônio. Portanto, vemos que uma pessoa pode estar surda ou muda por causa de um espírito. E pode ter todas aquelas convulsões e tudo mais que aquele rapaz estava tendo por causa do espírito.
E o pai explicando a Jesus, né? Este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, não puderam. Ou seja, quando o espírito se apossa dele, quando pega, ele o despedaça. Espumar, arranjar os dentes, ele vai... Muito bem, veja que o texto diz assim, quando se apossa dele. Ou seja, ele nem sempre está nele. É um espírito que vai e que vem. Não permanece nele continuamente. Esse tipo de espírito é chamado de migrador. Lá no Salmo 91, ele é definido como a seta que voa de dia. Portanto, ele também só pode ser expulso quando ele está presente na pessoa. Você não pode expulsar um demônio que não está na pessoa. Em alguns momentos estava bem, mas quando o espírito mudo entrava nele, se aquilo todo que nós... E pode ser enviado sobre uma pessoa, essa seta que voa, pode ser enviado sobre uma pessoa por um trabalho encomendado. Talvez uma palavra de maldição, de uma maldição hereditária. Então, sabemos que tem gente que vai em diversos locais e encomenda maldições sobre outras pessoas específicos. E às vezes acontece o que nós estamos vendo. Aí, vemos ainda que os discípulos de Jesus não deram conta do recado. Não conseguiram expulsá-lo. Não tinham autoridade sobre esta casta de demônios. Em seguida ainda. Veja que eles ainda não estavam, eles ainda estavam numa fase que estavam aprendendo com Jesus. Jesus ainda estava com eles, estava convivendo com eles. Eles naquela época não oravam nem jejuavam adequadamente. Mas principalmente, como diz Jesus, por causa da incredulidade deles. Jesus disse assim, né, para eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Assim. Temos que entender também que no mundo espiritual existem castas. O mundo espiritual é extremamente organizado. Existem grupos de espíritos malignos. São organizados em hierarquia, bem direitinho. Os caras não brincam em serviço, não. A coisa é totalmente organizada, assim como no exército. Você tem patentes superiores, inferiores, os de cima mandam os de baixo, etc. Tudo vai acontecendo. Existem principados, existem os príncipes de determinados reinos, né? Só para a gente tentar explicar um pouco o que é um potestado ou um principado, eu acho que todo mundo conhece o tal do Principado de Mônaco, né? Que ele seja demoníaco. Só para a gente entender o que é um principado, né? O Principado de Mônaco é um espaço definido com propriedades, etc. E tem lá toda uma hierarquia de pessoas que cuidam daquele espaço físico. Então, Principado é isso. O Principado de Mônaco é uma referência fácil para a gente. Que é um espaço físico é comandado por alguém. E comandado por uma hierarquia de pessoas que tomam conta deles, né? Reis, príncipes, etc. Assim também é o mundo espiritual. Casta é uma determinada família. De novo, né? Como exemplo, a família real da Inglaterra é uma casta. Tanto uma casta de demônios é uma determinada linhagem. Então, nós temos diversas linhagens de demônios específicas atuando sobre o planeta Terra. Vimos anteriormente que a Terra foi entregue ao demônio. Então, ele gerencia essa organização que ele tem. Ele tem uma casta que fica sobre cada país, sobre cada estado, sobre cada cidade, sobre cada local. Então, esse sistema de demônios, ele está aí e está querendo pegar a gente o tempo todo. Porque assim, ele precisa organizar tudo isso porque o diabo não é como Deus. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. Então é como um presidente de uma empresa que tem uma empresa enorme e tem que tomar conta, né? Ele tem seus gerentes, tem
tem lá seus supervisores, tem toda uma hierarquia que toma conta e relata a ele, e ele vai decidindo as coisas que tem que ser decididas por ele. Então, já tem essa hierarquia, ele tem todos os seus asseclas, então, né, para tomar em conta de cada local. O Brasil, por exemplo, tem sobre ele um principado. Cada estado tem o seu príncipe. Todo o mundo está dentro dessa estrutura. Então, assim, o que nós temos que ter em mente, porque nós estamos aqui na busca da nossa salvação, e o que nós temos que nos alertar, como ficou claro, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, queremos buscar a nossa salvação, nós temos que ter em mente o que diz um determinado mandamento, né? Não farás para ti escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é um mandamento. O local diz assim: não te curvarás a elas, nem as servirás. Que eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vimos, né? Farás para ti escultura semelhante em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem na terra. Não te curvarás elas, nem as servirás. E diz em Miqueias também: e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e não te inclinarás mais diante das obras das tuas mãos. Então, é o que lhe diz a palavra de Deus. Então, atenção, né? Atenção. Verdade está nos sendo dita aí. Se por acaso estivermos adorando uma imagem colocada no local em que deveria estar Jesus, precisamos corrigir o quanto antes. Pois como nem sempre estamos andando da maneira correta, conforme a palavra de Deus, damos legitimidade ao inimigo. Né? Às vezes, adorando o demônio por ignorância. Então, uma pergunta simples, né? Jesus, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é quem tem que ser adorado por nós, sem qualquer espécie de nome. Aqui é a nossa referência, Jesus. Okay? E é como nós vimos em lives anteriores, nós temos que lembrar de Jesus não como aquele homem que andava sobre a terra, mas toda a sua resplandecência sentada à direita de Deus. Ele é que veio aqui dar o caminho da salvação. Muito bem, ele é a nossa referência, deveria ser sempre ele a única. Se o diabo quer tirar ele como nossa referência, ele vai botar outra coisa no lugar. E a pergunta é, você responder, ele vai botar no lugar coisa santa? Ou vai botar no lugar de Jesus um dos seus? Diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, essa pergunta é para você responder. Acho que você saberá respondê-la. Preciso eu dizer mais do que já está dito aí. Cuidado com a adoração. E não leva ao céu. É difícil, né? Como é difícil para a gente, porque quantas coisas nos foram ensinadas pelas tradições humanas, né? Quantas coisas? Definições humanas, tradições humanas. Vamos lembrar, né, que o jaz no maligno e o governo, que nada tem a ver com as escrituras sagradas. Parece claro, né? Então, lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, ai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Ao nosso derredor.
E achando uma brecha, vai entrar. Então, o problema é que nós damos espaço a ele. E só chega na gente porque nós damos espaço, porque em vez de estarmos firmados na rocha, que é Jesus, nós não estamos, então, em legitimidade. Então, por que ficamos doentes? Porque todos os problemas que temos, porque temos depressão, porque temos ansiedade, porque temos raiva, temos problemas de qualquer tipo de espécie, e não nos firmamos. Então, não que simplesmente por estarmos com Jesus nós vamos estar maravilhosos, nós estamos nesse mundo, né? Jesus já nos alerta que se faz estar nesse mundo, porém, estando com ele, a gente nossa salvação, que é o nosso objetivo, porque nosso tempo nesse corpo é muito curto. Nós somos mesmo uma alma, né? E é essa alma que pretende ter a vida eterna junto com Jesus. Então, é essa a nossa prioridade, é isso que a gente tem que seguir. Estamos buscando aqui, né? Então, outra coisa importante que fica claro nesse texto é que aqui não... Assim, tem muita gente que quando começa a entrar nesse caminho de Jesus, já começa a se achar muito sou tal e tal, e sempre vai. Então, assim, não vamos dar uma de heróis, sair botando a mão na cabeça das pessoas para libertar elas de um demônio que elas possam ter. Primeiro, porque o que a gente diz endemoninhada, né? Porque é o ninho em que está o demônio. Demoniada. O ninho. Ok? Ele fez o ninho e reside ali naquela pessoa. Nós não sabemos a classe de demônio que a gente... Pode ser um bem fuleiragenzinho, que realmente não tem muito poder, mas pode ser um cabeça. Pode ser um poderoso. E aí, se você não tiver muito firme, ele vai tentar. Então, não é esse nosso objetivo, não é isso que nós queremos. Então, porque a gente pode sofrer consequências bem graves pelo ato inconsequente que nós fazemos nesse momento. E nós podemos ficar muito mal e a pessoa também. Aos extremos, a gente pode levar a pessoa à morte. Porque a gente não consegue mais dominar aquele demônio. Ele é acima da nossa crença. Então, não é esse nosso objetivo, não é esse nosso papel. Qual é o nosso objetivo? É levar as pessoas, quando vemos que elas têm problemas, à palavra de Deus. Essa que a gente está tendo agora. Levar ela a uma Bíblia, ler um trecho da palavra, levar a palavra de Deus para que ela comece a entender, a compreender, o Espírito Santo comece a fazer uma transformação nela. Para que assim elas conheçam a verdade e a verdade que as liberta. Temos isso também. Mas sempre é uma opção delas. Assim como é a opção de cada um de nós que está assistindo essa live, esse vídeo. Vai estar assistindo o vídeo. Pode decidir permanecer no engano, buscar a verdade. É decisão de cada um. Nós não temos que insistir. Sempre volta a isso porque assim não é nosso papel insistir que a pessoa venha para você tem que ir para você tem que ouvir a Bíblia, você tem não, você tem. Porém, eu espero que a gente nunca faça isso. Pois normalmente quando você insiste com alguém, ela faz o contrário. Ela sempre se afirma ainda mais na sua posição e no seu erro. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar a palavra de Deus, simplesmente. Se ela quiser seguir, maravilha. Se não quiser, maravilha também, porque nós fizemos a nossa parte. A decisão sobre ir ao céu ou insistir no inferno, ela. Temos de decidir isso a cada instante. Seguir a palavra de Deus como ela está aí, mesmo que ela vá contra algumas coisas que a gente acreditava, ou não. Eu prefiro continuar acreditando no que sempre me foi dito. Beleza. O céu e o inferno é seu, né? Você vai carregar a sua, não é minha. Então, cada um de nós vai para onde quiser. Então, não vamos insistir. Então, vamos voltar ao texto.
E trouxeram-lhe. Trouxeram o menino, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, né? E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Mas aí vem a coisa interessante, assim, Jesus foi lá e expulsou o demônio dele. E Jesus fez, e perguntou ao pai dele. Deixou o menino lá, espumando, e se voltou para o pai dele. Sim, há quanto tempo a que lhe sucede isto? O pai respondeu, desde a infância. Veja que algumas coisas, né? Quando o demônio viu Jesus, ele se agitou. Agora, pelo poder de Jesus, né? Ele já não podia mais sair dele. Mas o que fez Jesus? Ele sacou o pai do menino. Contando desde quando acontecia, que era desde a infância. E soube então que aquele demônio estava ali por causa de quem? Aquela criança não tinha pecado para se desde a sua infância atormentada daquela forma. Então, existem casos em que os filhos padecem as coisas do pecado. Então, quantas vezes isso acontece, né? Na nossa vida prática que a gente vê? Às vezes nós mesmos já teríamos feito isso. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o Espírito pega pessoas até com mais idade que nada fizeram, mas por culpa dos seus... O pastor deu um exemplo que é clássico, né? Comentou. E chega uma mãe na igreja com uma criança, mesmo às vezes com adulto, já de 18, 19 anos, idade, com problemas psicológicos, com depressão, com um monte de problemas. E aí quando o pastor pergunta para a mãe assim, vem cá, desde quando começou isso? Aí ela, às vezes a mãe, às vezes sim, mas o pai diz assim, supor que seja ela, né? Ela responde, quando o pai saiu de casa. O que aconteceu? O pai saiu de casa? Ele saiu de casa para ficar com... Então, espiritualmente, já se entende que a amante fez uma obra de magia para acabar com o casamento. Só que aquele espírito que ela encomendou para a mãe pegou o filho, porque era o mais fraco. Então, filho, a filha, enfim. Então é a seta que voa e acaba se alocando na pessoa mais fraca. Então sempre existe uma origem para a atuação de um demônio na vida da gente. Sempre existe uma brecha que a gente deixou, que a gente abriu, que a gente fez. Né? Sempre existe alguma forma de legalidade que nós demos para que aquela ação fosse efetuada. Um adultério, uma traição, sempre é. Então, o demônio que anda ao nosso redor, como nós vimos antes, né, ele só consegue entrar na gente quando nós damos legitimidade. Então, vê, né, a responsabilidade que nós pais temos sobre nossos filhos. Então, quantas coisas a gente já pisou na bola que às vezes sobra para a gente, sobra para nossa esposa. Os nossos filhos, não é verdade? Então, vamos voltar ao texto novamente. O texto diz assim, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, diz o Pai. Né? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Observa que nesse momento, o pai aceitou a Jesus, que até ali ele não cria em Jesus. Naquele momento ele não cria. Mas quando Jesus diz assim para o pai, se tu crês, porque o problema veio pelo pai. Então quem tinha que crer é o pai. Não adiantava ele expulsar aquele demônio daquele menino, porque o pai era o problema. O demônio era só a consequência. Ele disse ao pai, se tu crês, tudo é possível ao que crer.
Ele olhou ao pai do menino, clamando com lágrimas, e disse: Eu creio, Senhor. Ajuda minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ele, clamando e agitando, com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Então, veja que nós só vamos resolver os problemas advindos de demônios, aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Não tem jeito, cara, não tem outro caminho. Se estivermos alicerçados na rocha. Então a palavra de Deus, essa é só uma das muitas passagens que mostra. Essa é uma passagem que deixa isso de uma forma bem clara, bem explícita. Né? E assim, repetindo, né, o verso 23, Jesus disse-lhe para o pai do menino: Crês, tudo é possível. Veja que o demônio é um problema de cada um. Cada um é que atrai o seu demônio. Enquanto não aceitar Jesus como seu Salvador. Se não crermos, como diz o pastor, estamos no mato. Pessoas querem ser livradas dos demônios, né? Entram em suas vidas, mas não querem se converter. Vão dizer, não, eu quero me livrar, mas me converter, não. Ser crente, eu não comer o demônio. Ou eu decido ser crente. Decido crer em Jesus como meu Salvador e fazer as coisas que a palavra me indica fazer para que eu possa ser salvo. Senão, a palavra, estamos no... O que aconteceu dentro de uma estranha aqui, mas enfim. Continuando então. Se nós queremos nos livrar dos nossos demônios, nós temos que crer. Sim, não. Desculpa. Interrupção. Então, deixando claro, né, que não adiantava Jesus tirar o demônio do filho porque o problema era o pai. Por um problema do pai, sobrou para o filho. O demônio era só a consequência. Então, quando o pai se converteu e creu, o demônio pode ser retirado e o filho pode ser salvo daquele demônio que estava nele. Bastante por hoje, né? E essa palavra de hoje eu sei que é um pouco pesada, assim. Ela não é fácil de ser assimilada, porque em alguns momentos ela vem de encontro ao... Assim, de encontro assim, né? Ao encontro é junto. Ela vem de encontro àquilo que a gente acredita, né? A gente sempre recebeu como ensinamento. A de Deus segui-la se quisermos ser salvos. Então, mediante essa reflexão, que decisão vamos tomar? Que é nosso objetivo central aqui. Nós temos que entender que o mundo espiritual é muito mais presente do que nós imaginamos. Às vezes a gente pensa que o mundo espiritual é uma coisa lá longe, né? Não tem nada a ver com a gente, que não tem... Não. O mundo espiritual está aqui. Conosco o tempo todo. Então, se quisermos realmente ser salvos, nós precisamos nos converter, precisamos crer em Jesus. E como fazer isso? Estudando a palavra de Deus. Ouvi-la, segui-la, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá no Salmo 91, né? Um pouquinho dele que eu vou ler, porque assim, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro.
sua verdade é escudo e broquel. E não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação. Se você achou legal, por favor, envie para mais algumas pessoas para as quais você acredite que essa mensagem que acontece, né, de segundas a sextas-feiras pode ser útil e importante. Deixa o teu joinha, faz a tua inscrição, compartilha. Então, eu peço que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos protegendo, nos abençoando, para que estejamos a cada dia mais firmes no caminho da nossa salvação, mais conscientes que é necessário para que a gente encontre o caminho, a verdade e a vida, que possamos ver milagres acontecendo na nossa vida. Boa noite e até amanhã às 19 horas, quando estaremos aqui novamente para mais uma reflexão.